Nós vamos fazer uma breve introdução e depois nós vamos iniciar a resolução de algumas questões, beleza? Então todos sabem que a ortografia é exclusivamente da língua escrita. A única preocupação para quem escreve é a ortografia. Para quem não escreve, não há essa preocupação, tá bem? Então já cria uma distinção em relação a uma pessoa que só usa a língua falada. E são muitos, né? Nós temos uma população que vive, trabalha, né? Tem aí a família, gerações e não escreve. A escrita é algo acidental, não é algo do ofício. Então pense nisso. Ortografia é algo muito ligado à língua escrita. Escreveu, tem que ter atenção à ortografia. Isso no mundo do concurso público é óbvio, nós temos que ter todo o cuidado. Se houver uma prova escrita, por exemplo, dobra-se esse cuidado. A ortografia é o capítulo que mais é incidente em relação àquilo que provoca no outro, né, uma certa repulsa, um certo preconceito. Errar a grafia de uma palavra representa que a pessoa leu pouco, e como a nossa informação vem pela leitura, boa parte delas, você tem então ali uma lógica que diz: errou a grafia, não leu, não sabe. E isso produz então um olhar preconceituoso incomparável na gramática, né? Se erra crase, erra concordância, não produz a mesma contundência que um erro de grafia. Então tem muita consciência disso. Numa prova, numa situação social, está com dúvida numa palavra, substitua, porque entre os capítulos, esse é o que mais macula a nossa imagem social, né? Porque o preconceito é muito, infelizmente, muito automatizado, né? Errou a grafia, não lê, se não lê, não sabe, né? Isso é um raciocínio completamente absoluto. Mas, pensando na prova, imagine assim, como que guardamos a ortografia das palavras? O primeiro fato relevantíssimo é o contato que temos com a língua escrita. Quantas horas, quantos dias, quantos anos, né, lemos. Eu leio todo dia, então eu leio dentro da minha história de uma forma, vamos dizer assim, volumosa, né? Leio por prazer, leio por trabalho. A leitura faz parte, então, de uma superatividade na minha vida. É uma das mais importantes e, por isso, né, essa leitura acaba gerando uma gravação de imagens. Leu, tende a ter vasta ortografia na memória. Então, o primeiro abastecimento ortográfico é a leitura. Quem leu muito tem muitas palavras, como se fossem, né, álbuns de fotografias que nós temos na memória. Então, percebam, nós vamos escrever palavras como sucesso, exceção e ascensão. Digam aí para mim, vocês têm dúvida disso aí? Sucesso, ninguém tem dúvida. Em toda a minha vida, nunca corrigi alguém que grafasse de forma errada a palavra sucesso. É incrível, né? E ela tem vários probleminhas ali. Sucesso, ninguém erra. Palavra exceção, durante a vida, você aprende por força, né, do amor ou do ódio, você acaba guardando a ortografia, né? Alguém fala, tá errado, corrige, dá, isso aí pega fogo, dá uma raiva, né? Ou você não soube, foi pesquisar, e mais cedo ou mais tarde, a palavra exceção se estabiliza na nossa memória. Ela é extremamente caótica. XC, C cedilha, né? Então, vejam como é uma palavra extremamente problemática. Mas a pessoa adulta, né, alfabetizada, muitas vezes universitária, erra na última, na palavra ascensão. A palavra ascensão é aquela que levamos para a vida adulta como problema e você tem que resolver o quanto antes. Tá legal? Lá na última sílaba, como que você grafaria o som de são? E ali a forma correta é a letra S, né? Então, sucesso, exceção e ascensão lá no fim com a letra S, tá bem? Professor, como que eu guardo tudo isso? Ué, da mesma forma que você guardou sucesso, você tende a guardar as outras pela repetição visual. Mas se até hoje a palavra ascensão não foi guardada, você vai ter que remediar esse problema. Não dá para conviver com uma palavra perigosíssima como ascensão sem ter a fotografia na memória, né?
além da memória visual, nós temos regras gramaticais. Você não lembra que quando você era criança, pequenininha, bem novinha, alguém te falou, né, antes do P, antes do B, não coloque a letra N, coloque a letra M. Então essa era uma regra ortográfica que aprendemos, né? Por exemplo, após uma consoante, nós nunca podemos usar 2 S's na língua portuguesa. Os 2 S's, quando usamos corretamente, ele tem vogal antes e vogal depois. Então, os 2 S's só existem quando há vogal antes e vogal depois, mas não significa que toda vez que você tenha vogal antes e vogal depois, tenha o uso 2 S's. Não é isso. Mas os 2 S's só existem no português entre vogais. Então, eu posso criar uma regra. Após consoante, nunca vou grafar 2 S's na língua portuguesa, né? E há aqueles que escrevem, por exemplo, subsolo com 2 S's, intersubjetividade com 2 S's, né? Ansiedade com 2 S's, aí é uma super ansiedade. Mas vejam como são palavras, né, que você às vezes usa uma intuição perigosa. Tem que botar isso dentro da razão, né? Após consoante, nunca se dobra o S. Tá legal? Uma outra regrinha muito óbvia que a gente aprende por tabela. Quando você vai grafar C e Si com a letra C, nunca será com C cedilha. C cedilha é exclusivo para A, O e U. Então nós temos ali no C e no Si apenas o C simples, sem o C cedilha. Isso é uma regra que você absorve durante a vida escolar, nem foi lida, nem virou matéria de prova, é algo que você intuitivamente absorve pelo uso. Mas há regras ortográficas, várias pequenas regras ortográficas. Também temos muitos elementos gramaticais que contribuem para você escrever corretamente. Por exemplo, o sufixo es, esa com S ou es, esa com Z são sufixos que designam coisas diferentes. Com S, es, esa com S, você vai indicar a origem, né, da onde uma coisa veio ou uma pessoa veio. Então, Portugal, português, portuguesa. China, chinês, chinesa. Né? Holanda, holandês, holandesa. Taiwan, taiwanês, taiwanesa. Tá bem? E é lógico que não só as pessoas, mas também os produtos oriundos, né? Ou as pessoas que habitam em determinado lugar. Por exemplo, quem é do burgo, burguês. Quem é da montanha, montanhês. Quem é do monte, montês. E por aí vai. Né? Então a gente começa a ter um controle de qualidade nesse ex-esa com a letra S, porque indica a origem. E daí também você pode colocar dentro do grupo, né, dos títulos da realeza, como marquês, marquesa, princesa, tudo com a letra S. Já o ex-esa é de origem um adjetivo que deriva formando um substantivo abstrato. Então quando você diz lúcido, é um adjetivo. A hora que você cria lucidez, é um substantivo abstrato com a letra Z. Você tem hediondo, hediondo é um adjetivo. Quando você forma um substantivo abstrato, você cria a hediondez do crime, e aí será com a letra Z. Uma pessoa muda, né? A pessoa muda, você vai falar então da mudez da pessoa, mudez é com a letra Z, substantivo abstrato. Então vejam como a gramática, elementos gramaticais, podem ajudar a ortografar uma palavra. Por exemplo, diga aí para mim, esse som isar, esse som de verbo, analisar, pesquisar, alisar, improvisar, como que vocês usariam, né, ali, que letra caberia ali? Analisar é com S ou com Z, pesquisar é com S ou com Z, alisar é com S ou com Z, e improvisar. Então nós temos uma regrinha aí, uma regra gramatical que abastece a sua memória e fortalece. Porque muitos têm dúvida aí. Deixar para a memória visual controlar todos os verbos terminados em isar é de alto risco. Então nós começamos a ampliar a imagem, o controle ortográfico, não só pelo que eu li, mas também por outros elementos que vão somar, né, e criar um conjunto ortográfico. Todas essas aí são grafadas com a letra S. Então, analisar é com a letra S, pesquisar é com a letra S, alisar é com a letra S, improvisar
é com a letra S. Por que todas são com S? Vejam que todas elas têm na palavra primitiva, análise, pesquisa, liso, improviso, todas elas têm na palavra primitiva a letra S. Todas têm o IS na palavra primitiva. E por isso que você apenas acrescenta a desinência verbal AR. Diferente de dólar, que não tem IS. E por isso dolarizar é com Z, já que você coloca o sufixo verbal isar. Isar com Z. Então, dólar, dolarizar. Canal, canalizar. Humano, humanizar. É diferente daquelas que tem o IS na palavra primitiva. Então, dá para controlar observando a origem da palavra, né? Qual que é a palavra de origem, se ela tem o IS na sua formação. Vamos dar uma olhadinha. Vamos pegar uma questão aqui para que vocês notem. Veja essa questão, ó. O verbo economizar deriva de economia. Legal. É grafado com a letra Z. Assinale a opção que indica o verbo que também deve ser grafado com Z. Então eu vejo que é uma questão com a terminação isar. Você fala, professor, isso não cai na Getúlio Vargas. Cai, é esporádico. Olha aí, ó. Né? Getúlio Vargas, 2015, prova de analista, contabilidade. Então, né, nível universitário, eu tenho que perceber, é o tipo de prova. Tem prova que a banca trabalha mais a gramática. Quando isso vier ao seu encontro, você não pode fingir que o mundo não está a seu favor, né? Então, nesse momento, procure perceber que eu vou grafar com isar, quando a primitiva, né, o isar com S, quando a primitiva tiver IS, exceto batismo, hein? Batismo tem IS, mas batizar vai ser com Z. Batismo não entra, infelizmente, nessa noção, né? Batismo tem o IS, mas é grafado com isar, com Z, tá bem? Então vejam, frisar vem de friso, e friso é com a letra S. Paralisar vem de paralisia. Paralisia é com a letra S. IS. E todas as derivadas de paralisar, tudo com a letra S, gente. Gás paralisante, paralisação, paralisado, né? A conjugação paralisei, paralisou, paralisava, tudo com a letra S. Paralisar é uma das palavras de alta recorrência da prova, né? Pesquisa. Né? Pesquisa, a palavra primitiva tem IS, por isso que pesquisar é com S. Batizar é uma exceção, tem o IS, mas batizar é com a letra Z. E reprise tem IS, e por isso que reprisar é com S. Então, a única de todas que tem aí, a letra D é a palavra batizar com Z. Eu diria até que é uma palavra que nós temos muito, né, muito contato pela tradição católica, né? Você acaba tendo na memória visual, e por isso, mesmo assim, um número altíssimo, né? Um número altíssimo de erros. Né? Quando a gente vê aqueles 25%, você tem que entender, é um número alto. Né? O ideal ali seria 5 a 10%, 25% é um quarto. Né? De cada 10 pessoas, você tem ali 2,5 que erram. Então, é um número alto, sendo uma palavra familiar. Mas o problema não é só o batizar, é a concorrência das outras. Por isso que é fundamental você ter o controle por meio de uma regra quando você pode objetivar essa regra, né? Vamos em frente, vamos dar uma olhadinha agora na origem das palavras. Vixe, a origem das palavras é sensacional, gente. Você quando pode, né, estudar, conhecer a palavra, como que ela era. Então, eu sempre cito a palavra extravasar, porque eu errei essa palavra metade da minha vida. Até um dia que eu li que extravasar vem de vaso. Além do vaso, é extra mais o substantivo vaso. Vaso todo mundo sabe escrever. E por isso, a partir desse dia, extravasar eu nunca mais errei na minha vida. Essa é uma campeã, gente. Extremamente problemática, né? Além disso, nós temos os apelos mnemônicos. Vejam que tudo que veio antes tem um fundo, que nós poderíamos até brincar dizendo um fundo erudito, porque vem pela leitura, vem pelo estudo, vem pela pesquisa, né? Regras, elementos gramaticais, a origem das palavras, ou seja, essa interação é uma interação de quem estuda, e às vezes estuda com prazer em busca da ortografia, né?
Agora, quando nada dessa parte erudita funciona, é a hora do apelo mnemônico. É aquilo que a gente usa de forma lúdica, de forma brincalhona, para poder a memória guardar a ortografia. Se até hoje, na idade em que nós estamos, né, não guardamos a palavra, precisamos, então, apelar para a fixação na memória. Né? São os apelos mnemônicos. Criar ancoragens. Né? Então, por exemplo, nós temos um apelo mnemônico muito popular, que é a palavra mal com L e mal com U. Quando é com L, normalmente conseguimos trocar por bem, e quando é mal com U, normalmente trocamos por bom. Então a gente guarda aquela sombra, né, dos antônimos. Ah, mau humor é bom humor, então é mal com U. Né? Mal-humorado é bem-humorado, então é o mal com L, tá bem? É bacana a gente perceber que esse mal com L e mal com U, você tem esse apelo mnemônico na memória, né? Eu me lembro bem que quando eu comecei a dar aula de português, eu era professor de redação, de literatura e a gramática, né? Enquanto você consegue empurrando para frente, você vai empurrando. Só que, de repente, na minha vida, eu virei professor. Era sobre isso, de manhã, tarde e à noite. Até durante a madrugada, sonhava com isso. Só que daí, você tem ali que, repentinamente, controlar muitas coisas ao mesmo tempo. E né, eu usei e uso até hoje o apelo mnemônico. Várias palavras problemáticas, vai lá e cria uma brincadeira, uma coisa lúdica, alguma coisa sensual, erotizada, não tem problema, né? Desde que não haja exageros, e daí você ajuda na memorização da palavra, né? Eu sempre cito a palavra chuchu, que boa parte da minha vida eu tive muita dúvida, e escrever, não sabia se era com X, com CH, tinha muita dúvida, até que eu li, né, um autor dizendo que a Xuxa, que é tão fora do padrão brasileiro, ela é grafada com X. E o chuchu, que é tão produto brasileiro, é grafado estranhamente com CH. Então, nunca mais esqueci que chuchu é com CH por causa da Xuxa. Ah, professor, é etimologia? Não, nada a ver. Né? E também não diga, nossa, professor, que inteligente. Que inteligente. Inteligente era saber grafar chuchu, né, desde sempre. Eu tive que apelar. Não importa, porque a hora que escrevemos corretamente, não vem à tona a história da palavra na sua memória, né? Vem a palavra, não vem a história dela, graças a Deus, tá bem? Mas vejam que interessante, eu nunca mais errei chuchu por causa da Xuxa. Ó, legal, show de bola. Ninguém precisa saber disso, né? É aí que você nota que nós precisamos, então, controlar a ortografia, né? Só para vocês perceberem, nós temos dentro do conjunto ortográfico um problema que se dá em estágios diferentes. Há letras que concorrem, como 2S, C cedilha, SC, né? Nós temos palavras que concorrem, como as palavras parônimas e homônimas, tá bem? Por exemplo, palavras como cheque com CH e X, censo com C e S, sessão, são palavras concorrentes. E temos expressões concorrentes, porque junto, porque separado, afim junto, afim separado. Então, quem vai prestar concurso tem que estar atacando essas três frentes de trabalho, né? Organizando, são três momentos muito diferentes. Então vai lá, estuda letras, vai para a gramática, né? Pega um bom material e vá para cada um desses estágios, principalmente as expressões concorrentes. Uma prova com porquê é algo muito aguardado, tem que estar dentro das nossas expectativas, né? Vamos ver aí uma questãozinha agora, então, com o famoso porquê. Vamos lá. Tá aqui, ó. Questãozinha que diz assim, ó. Vejam como que vocês usariam os porquês nessa questão. Caiu em 2017, Prefeitura de Salvador, técnico, nível médio, tá bem? Então vejam que é uma questão não rotineira, mas quando ela vier ao seu encontro, agarre. É uma oportunidade muito importante. Assinale a frase em que a grafia do vocábulo sublinhado está equivocada. Cuidado com o enunciado errado, gente. Quanta questão a gente joga fora por causa da má leitura, né? Então, cuidado. Tem 4 alternativas corretas e uma errada. Por que sentimos calafrios? A razão por que sentimos
calafrios é conhecida. Qual o porquê de sentirmos calafrios? Sentimos calafrios porque precisamos defender nossa audição. Sentimos calafrios por quê? Na minha vida, gente, eu já vi aluno de todo tipo, de toda forma, né, de toda maneira imaginável. Alunos, né, muito interessantes, alunos que, né, demonstram várias coisas, várias experiências muito boas, né? Mas há aquelas coisas curiosas também. Já tive aluno que dizendo assim, professor, a hora que eu escrevo, eu acerto o uso dos porquês. Se escrever, se não escrever, eu não consigo. Balela. Grande mentira. Tem gente que fala assim, por quê? Por quê? Por quê? E pensa que falar separado, falar junto, vai trazer ortografia. Balela, mentira, lorota. Né? Por quê? Por quê? Ele pensa que ler rápido, ler devagar, vai fazer, né, insurgir a ortografia. Imagina só, gente. Só tem uma maneira de você dominar a ortografia. Para de ficar enrolando, né? Para de ficar enrolando. A ortografia do porquê é igual a ortografia da palavra censo com C, censo com S, cheque com CH, cheque com X. A hora que você fala assim, professor, cheque com X é a jogada do xadrez. E o cheque com CH, quase abolido, né, da economia, o cheque com CH é com a ordem de pagamento. Você consegue dominar a ortografia, você consegue guardar a letra correta, a ortografia, por causa do sentido. Você casa forma e conteúdo. Você casa na memória a forma para aquele sentido. Então, pare de ficar, né, simulando o porquê, por exemplo. Não simule o porquê. Né? Vejam como é muito simples você olhar para uma situação dessa e entender isso daí, ó. Esse quadro tem que entrar na tua cabeça. São 5 porquês na língua portuguesa. Em vermelho, a classificação morfológica. Se ao fim você conseguir dominar a classificação morfológica, você soma. Mas está ali em letras garrafais as trocas que não podem faltar. O primeiro porquê é o que funciona como conjunção trocável por pois. O número 2 é o substantivo, então normalmente ele vai vir com um determinante antes. Trocável por o motivo, o porquê da briga, o motivo da briga. Né? Número 3, pronome relativo, o mais difícil, entre os mais difíceis, né? Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Temos o porquê número 4, que é o recorrente na prova. É o campeão, é aquilo que atrapalha, é o grande obstáculo. É o porquê, por qual razão, pronome interrogativo. Só que eu preciso aprender que eu tenho orações interrogativas diretas. Por que você se atrasou? E temos a oração interrogativa indireta. Preciso saber por que você se atrasou, ponto final. Sacaram? Então esse porquê número 4, ele se apresenta tanto nas orações interrogativas diretas, por que você se atrasou, ponto de interrogação, como nas interrogativas indiretas, que um verbo introduz a pergunta e o período é finalizado com um ponto final no número 4. Me diga por que você se atrasou. Me diga, aí entra a troca. Se não tiver troca, você tem uma fragilidade gigantesca. Me diga por qual razão você se atrasou. Né? Ah, por que você não vai amanhã, né, na aula? Me diga por que amanhã você não vai na aula. Me diga por qual razão você não vai na aula. Número 4, gente, é aquela que você tem que estudar, aprender, ficar de olho. Tá bem? A número 5 é a número 4. A única diferença é que o número 5 aparece em fim de frase. É o porquê, por qual razão, em fim de frase. Então, o número 4 e o número 5 se casam. A diferença é que o 5 não está no começo, não está no meio, está no fim da frase e ponto final. Tá bem? Vejam que enquanto não tiver o que está em azul aí, você vai estar ainda frágil, sofrendo pressão da banca. Tem que saber a troca, saber os sinônimos, né? Vamos lá. Veja, então, o seguinte. Vamos à questãozinha, ó. Primeiro, por que sentimos frio? É o número 4. Isso é muito legal também, gente. É muito legal. Para de ficar falando, ó, é o porquê, professor. Como assim é o porquê?
porque falando está sempre certo, gente. Professor, é porque? Mas claro que é porque, né? Então, vejam como é um problema ortográfico. Falando ninguém erra. Se a prova fosse uma prova oral, todo mundo acertaria, né? Então vejam que você tem que usar o número. É o porquê 1, professor. Porquê 3? Porquê 5? Você cria tanta intimidade com essa tabela que ela passa a ser a referência numérica. É o porquê número 2, tá bem? Se um dia vocês me encontrarem em algum lugar, né, passeando em algum lugar, tá num boteco lá com a família, de repente você fala, professor, eu estava estudando, eu estou com dúvida no porquê 3. Estão falando a mesma língua. Fala, senta aqui, eu vou te explicar o porquê pronome relativo. Vejam que a ordem, a numeração, contribui para você didaticamente guardar os porquês, né? Então vejam como temos aqui. Primeiro, número 4. A letra A é o número 4. Por qual razão sentimos calafrios? É oração interrogativa direta, é o porquê. Número 4, porquê, por qual razão? Na letra B, a razão por que sentimos calafrios é conhecida. Então esse B aí está errado. Essa letra B é a razão pela qual sentimos calafrios. É o pronome relativo, é o porquê número 3. A razão pela qual. Então a letra B na prova era a alternativa errada, tá bem? Vamos ver a estatística. Olha aí, ó. Né? Mais de 30%. É bastante, né? Quase um terço aí de gente errando. Vejam que na letra C é o porquê número 2, porquê substantivado. A presença do artigo nos ajuda muito. Qual o porquê de sentirmos calafrio? Qual o motivo de sentirmos calafrio? Letra D. Sentimos calafrios, pois, ao número 1, pois precisamos defender nossa audição. Sentimos calafrios, pois precisamos defender nossa audição. É o número 1, porquê conjunção. Letra E, sentimos calafrios, por quê? Fim de frase, é o porquê, por qual razão, é o número 5. Sentimos calafrios, por qual razão? Então vejam que em cada um deles eu passo fazendo trocas. Eu faço trocas por quê, gente? Porque eu tenho na memória exatamente, né, sinônimos. É assim que, pelo conteúdo, eu guardo a forma. Ah, professor, eu olho onde que ele está. Ah, gente, se eu contar para vocês que dá para usar todos os porquês no começo, no meio e no fim, menos o número 5. É óbvio, né? Vamos agora resolver mais uma questãozinha, vamos lá. Essa questão já traz um conjunto diferente, né? Olha lá. A pergunta é a seguinte: assinale a opção que indica a frase cujo termo sublinhado apresenta a grafia correta. Agora eu tenho que pensar que há 4 alternativas erradas e uma correta. Letra A. Todo o Congresso discutia acerca do desmatamento. Esse acerca apaziguou na minha memória, se tornou uma coisa neutra, tranquila, quando eu troquei. É óbvio, sempre a troca, gente. Pare de pensar em malabarismo. Enquanto você não guarda sinônimos, não tem como controlar. Então discutia sobre o desmatamento. Quando acerca de equivale a sobre, o acerca é separado. Ah, professor, não é separado não, você tem razão. É aí que entra o que eu falo para vocês sobre forma e sentido, forma e conteúdo. Então eu falo assim, ah, professor, o conteúdo é sinônimo de sobre, mas não posso perder o controle da forma. Eu memorizei quando forma e conteúdo se equacionaram, né? Se tornaram uma coisa só. Então eu tenho que guardar que o acerca fica junto quando é sinônimo de sobre. É aí que entra forma e conteúdo. Ah, professor, ali dá para trocar por sobre. Ah, quando couber sobre, qual é a forma do acerca? É aí que você tem que estudar. Não se aprende lendo, não se aprende escrevendo isso. Isso se aprende quando você para o momento da vida e foca. Forma e conteúdo. Você quer aprender. Não é o incidente, né? Ah, ocorreu durante a minha vida e eu aprendi. Não. Não dá para jogar ao fado, ao destino, à sorte. Você tem que parar a vida e forçar a aprendizagem. O acerca junto, acerca de,
equivale a sobre. Então ali está um erro, né? Ali há um erro. Ali caberia o acerca junto, porque cabe a forma troca. Tá bem? Nós temos porventura tudo junto, quando traz aquele valor de por acaso. Porventura o desmatamento diminui no Brasil, né? Então, porventura ali deveria ser uma palavra só, quando equivale a acaso, por acaso, tá bem? Então, porventura, grafado errado também, deve estar tudo junto numa grafia só, tá legal? Na letra C, discutiu-se muito, sobretudo essencial para a proteção do meio ambiente. Então, vejam que a palavra sobretudo é bacana. Olha como a gente vai vivendo e vai tendo um acúmulo quando você está querendo aprender, né? É como se a memória fosse uma esponja e você vai aprendendo. Um dia, eu resolvi uma questão em que havia o advérbio mormente. E como eu já tinha chorado antes, sofrido antes, eu já sabia que mor é uma forma que significa, né, principal, mais importante. Mor é uma forma reduzida de maior. Então, altar mor, biblioteca mor, guarda mor. Então, mor é o mais importante. Biblioteca mor é a biblioteca mais importante de uma universidade. Altar mor, quem entra numa igreja barroca, né, quem foi em Minas, quem é mineiro aí conhece, né, uma igreja barroca, vai em Ouro Preto, entra lá na igreja de São Francisco, né, Aleijadinho ali, o escultor, você entra lá, né, você tem o altar mor, era assim as igrejas barrocas, né, com altares do lado e o altar mor, o altar principal. Opa, professor, então mor entra na minha vida como, né, palavra sinônima de importante, né, principal. Nasce o advérbio na minha frente. Nossa, questão. Mormente, principalmente. Principalmente. E daí perguntava se dava para trocar por sobretudo. E naquela fase de insegurança, né, resolver questões é estudar. Resolver questões é uma coisa que instiga você a pesquisar. Não tem problema. Errou, teve dúvida, vamos atrás. E daí eu criei um vocabulário, né? Mormente, sobretudo, sobremaneira, principalmente, especialmente, eminentemente com E. Tudo isso está na mesma caixinha na minha memória, né? E sobretudo e sobremaneira numa palavra só. Então, mormente, sobretudo, sobremaneira, eminentemente com E. Então, eu tenho tudo isso guardado como sinônimos. Principalmente, né? Então, vejam como nessa alternativa C discutiu-se muito, principalmente, então, sobretudo, deveria ser grafado numa palavra só. Nesse sobretudo, pense que caberia mormente, eminentemente, sobremaneira. Né? Preparar-se para uma prova é pensar nisso. Nesta caiu sobretudo, na próxima, o que cairá? E aí você cria repertório, né? O motivo por que ocorreu o desmatamento é que não houve fiscalização. Esse é o porquê número 3. Porquê número 3. Vamos lembrar? Ah, professor, qual que é o porquê número 3? O pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. O pronome relativo. O motivo pelo qual é, então, né, o motivo porquê em duas palavras, pronome relativo, é o nosso porquê número 3. Ah, professor, aí cabe o porquê número 3. Show de bola. É porque você já guardou a troca. O motivo pelo qual. Né? Na letra E, moleza, ali nós temos a conjunção conclusiva, portanto, que se grafa numa palavra só. Por bem ou por mal, a letra D é a alternativa correta, e vejam aqui, né, a nossa estatística aqui colorida, gente. Vejam como o porquê é ausente na memória do estudante brasileiro. Olha que interessante, né? Então você fala assim, a chance do porquê cair numa prova é alta? Claro que é. Porque ali nós temos 5 formas em atrito. Né? Diferente de portanto junto, portanto separado. Ali você tem nos porquês 5 formas em conjunto. Tá legal? Então vejam que hoje nós trabalhamos algo que você pode dizer que é uma coincidência. Professor, na minha prova caiu uma questão de ortografia. Na Getúlio Vargas isso não é rotina. Agora, não ser rotina, gente, não significa que não se deve estudar.
Claro, você tem que criar um tempo para estudar os elementos gramaticais como crase, ortografia, concordância, pronome relativo, pontuação, tá bem? Por quê? Mesmo que não seja o mais trivial, quando vier, você não pode abrir mão de ter uma performance diferenciada, porque a prova, aí sim, ela carrega consigo mais objetividade naquilo que você resolve. Né? Ter crase, não ter crase, isso tem grande objetividade, o que fica, né, numa prova normal da Getúlio Vargas totalmente em paralelo, né? O que você não tem nas questões da Getúlio Vargas, exatamente esse alcance da objetividade. Você precisa ir lá cavocar a questão para entender o raciocínio que a formou. E isso, às vezes, não fica evidente, né? Essa busca pela lógica da questão. Então, quando cai a questão de crase, você tem toda a sua vida de estudante ali por trás, te conduzindo a um caminho já pisado, conhecido, visitado. Então, caiu gramática, tem que ter ali uma atuação acima da média. Esteja preparado para isso, tá bom? Então, beleza, fechamos aqui. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, inscrevam aqui embaixo, tá bem? A gente segue conversando nos comentários e vamos em frente. Na quinta-feira, quem quiser ampliar os estudos ortográficos, na quinta-feira, às 14 horas, seguiremos com o nosso português para concursos. Um abraço e até nosso próximo encontro.